Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre os signos de pontuação, ou seja, em português, sinais de pontuação. Então pessoal, talvez que já seja de conhecimento de todos vocês, né, que os signos de pontuação são recursos de grande importância, né, sobretudo para as compreensões textuais, para as produções textuais, justamente porque quando a gente pega um texto, né, qualquer texto, a gente percebe ali, né, bastante sinais de pontuação dentro do texto, né, e cada sinais de pontuação daquele tem uma função específica dentro do texto, né, inclusive para tornar o texto mais compreensível, né, para quem vai ler, certo pessoal? Então os sinais de pontuação é de grande importância também para o diálogo, né, na sua forma oral. Por exemplo, quando a gente vai afirmar, né, alguma coisa, a gente utiliza uma certa entonação de voz. Porém, quando a gente deseja fazer uma pergunta, a gente utiliza uma outra entonação de voz diferente, né? Então, essa cambialidade de entonação de voz, elas são determinadas justamente por quem? Pelos signos de pontuação, certo? Então, sendo assim, pessoal, a gente vai para o conceito. Signos de pontuação. Os signos de pontuação são todos aqueles signos ortográficos que delimitam as frases e os párrafos, establecem a hierarquia sintáctica de las preposiciones para conseguir estructurar o texto, ordenam as ideias e las jerarquizam em principais e secundárias. Então, pessoal, nós estamos aqui diante das funções, né, dos signos de pontuação, que é estruturar o texto, ordenar as ideias e, além disso, né, ele separa as ideias das principais, né, das secundárias, beleza? Então, os signos de pontuação são fundamentais para expressar e organizar com claridade as ideias, né? Somente alguma consideração a mais a respeito dos signos de pontuação. E aqui está os signos de pontuação. Vamos conhecer, ou seja, revisar, né? Porque com certeza vocês já conhecem quais são os signos de pontuação. Nós temos aqui la coma, né? Em português quer dizer vírgula, certo? Em espanhol se pronuncia dessa maneira, coma, né? Tá aqui representado graficamente, dos pontos, exclamação ou admiração. Na língua espanhola tem que ser desse jeito, coloca um invertido e logo em seguida outro normal, né? La raya, raia, né? Raia, de qualquer jeito que vocês quiserem pronunciar, tá pessoal? Ponto final, ponto e coma, é o ponto e vírgula, né? Pontos suspensivos, las reticências, interrogação também se escreve dessa maneira aqui. Um ponto invertido no começo da pergunta, né? E outro no final, certo? Então a gente vai para as atribuições, né, para as funções de cada um deles a seguir. Vamos lá, la coma, ou seja, a vírgula. É um signo de pontuação que señala uma breve pausa dentro do enunciado. Se escreve sem deixar espaço de separação com o carácter que precede, pero dejando um espaço com o carácter que sigue a continuação. Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, ya sean palabras o frases, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones ye, e, o, u, o, ni. Então, pessoal, aqui a gente percebe que a vírgula, né, tem muitas funções, certo, pessoal? Entre elas de enumerar, certo, pessoal? Exemplo. Mi casa tiene muebles, mesas e 4 camas, ou seja, minha casa tem móveis, mesas e 4 camas. Então aqui nós estamos diante de uma enumeração. E para fazer isso nós utilizamos a vírgula, ou seja, la coma, certo? Mas só que tem outras funções, certo? Dentro do texto a gente pode perceber, né, que la vírgula, né, ou seja, la coma tem, né, várias funções. Agora, dos pontos. Este signo de pontuação representa uma pausa maior que la de la coma e menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar a atenção sobre lo que sigue, que sempre está em estreita relação com o texto precedente. Um uso importante e frequente deste signo é introduzir citas textuais,
ou seja, de fazer citações dentro do texto. Vamos lá. Exemplo: las 4 estaciones del año son primavera, verano, outono e inverno. Então, nós estamos diante aqui de uma citação, certo, pessoal? Olha só, las 4 estaciones del año son. Aí coloca 2 pontos. Aí logo em seguida começa a citação, né, de quais são essas 4 estações do ano, que são elas: primavera, verano, outono e inverno. Então, sempre quando a gente fala de citações, nós vamos ter ali a presença dos 2 pontos, beleza? Exclamação ou admiração. Vamos lá. Os signos de exclamação se utilizam para señalar o carácter exclamativo ou representar uma forma de actuar em uma oração. Se escrevem para começar e finalizar uma oração exclamativa, exortativa ou imperativa. Então, existem várias funções também, né? As exclamações, nós temos aqui exemplo: cuidado com ele perro, ou seja, cuidado com o cachorro, cuidado com o cão. Então, nós utilizamos aqui as exclamações, né, para indicar uma advertência, né? Mas pode ser utilizado com diversos sentidos, né? No seu sentido imperativo, indicando tristeza, alegria, enfim, admiração também, né? Você pode utilizar com diversas finalidades também, beleza? Vamos lá. La raya, ou seja, raia, né? La raya se usa para introduzir um inciso dentro de um período mais extenso e para señalar los diálogos, la intervención de cada locutor y los comentarios incisos del narrador. Se escrevem 2, uma para abrir e outra para cerrar, ou seja, para fechar, né? Excepto quando el diálogo no prosigue, que es recomendable suprimir la última y sustituirla por el obligatorio punto. Además, se escriben separadas del resto de la frase con espacio y pegadas al propio inciso. Vamos lá, uso de la raya. Luiz, la primeira impressão em uma entrevista é definitiva. Então, a gente percebe aqui um diálogo, né, pessoal? Então, é isso. La raya é utilizado em diálogo, certo? E nós observamos também aqui o uso da vírgula, né? Outra situação de uso da vírgula para chamar, né? O pessoal isola a palavra Luiz e tem esse sentido, né, de chamar alguém, né? Luiz, la primeira impressão em uma entrevista é definitiva. Vamos lá. Ponto final. Sempre se colocar no final, cerrando, ou seja, fechando, né, um texto ou enunciado. Também se usa ele ponto para indicar que a palavra anterior é uma abreviatura. Então, várias situações de uso para o ponto final. Pode utilizar nas abreviaturas e também para finalizar o sentido, né, de uma frase ou de um parágrafo, né? Exemplo: e essa foi a história de como meus padres se conheceram. Então, percebe aqui que está finalizando algo, né? Uma contação de história, por exemplo. Por isso colocou-se um ponto final, beleza? Ponto e coma. Ele ponto e coma, ou seja, ponto e vírgula, né? É um signo de pontuação. Gramaticalmente se utiliza para unir duas orações, né, relacionadas em uma sola frase, ou seja, em uma só frase, né? Vamos lá, nós temos aqui 2 orações, olha só. Maria estava apenada por el exame, Maria terá que estudar mais. Então, a função de ponto e coma é unir 2 orações, né, preservando ali o sentido, né? Maria estava apenada por el exame, aí ponto e coma, aí terá que estudar mais, beleza? Pontos suspensivos. Vamos lá, pessoal. Os pontos suspensivos são 3 pontos sem espaços entre eles. São o único signo de pontuação que se utiliza ao final de uma palavra, frase ou oração em lugar do ponto ou outro signo. Se utiliza para deixar em dúvida continuação ou em suspenso na ação e são alinhados horizontalmente ao nível da linha base de escritura. Então, pessoal, existem várias situações de uso também, né? Entre elas, uma das mais conhecidas, né, os numerais naturais, né, pessoal, que são infinitos, né? Interrogação.
Ele signo de interrogação é usado para ser uma pergunta, sem qualquer ressalva, né, pessoal? Falou de pergunta, tem que ser com os sinais de interrogação. Pergunta direta, né, pessoal? Então, que queres? Ou seja, o que você quer, o que você está querendo, né? Então, questão de número 1, pessoal. A continuação está nas definições para os signos de pontuação. Aqui você vai somente relacionar, né, pessoal, os signos de pontuação com suas respectivas funções aqui do lado, certo? Questão de número 2, é neste correio eletrônico, ou seja, neste e-mail, né, se han borrado todos os signos de pontuação. Em tu quaderno, coloca-nos para que podamos compreender a mensagem em sua totalidade. Hasta, ou seja, até a última coma, até a última vírgula. Então, pessoal, nós temos aqui um e-mail, né, isso? Certo, pessoal? Vamos lá. Querido amigo. Aí nós temos o número 1. No lugar deste numeral você vai colocar, né, o sinal de pontuação. Então, no lugar de cada numeral vocês vão pontuar, né? Vocês vão colocar o sinal de pontuação, certo? Observe que são ao todo 43 sinais de pontuação que vocês têm que empregar, né, neste documento. Beleza, pessoal? Valeu!